meu nome é Cláudio Marques, eu sou cardiologista e geriatra, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e nessa oportunidade a gente falar sobre esse assunto extremamente importante, infarto em pacientes idosos. Primeiro, em relação aos pacientes idosos, a gente precisa dizer que a população no Brasil, nessa faixa etária, é a que mais cresce. Então, os idosos é a faixa da população extremamente importante que precisa ser visualizada, ser abordada de uma maneira muito diferente. Porque os pacientes idosos, eles têm morrido mais também de doenças do coração, que são as doenças arteriais do coração. E falando desse tema, infarto em pacientes idosos, a importância primeiro de falar da faixa etária do idoso, que é a faixa que mais cresce hoje no Brasil, porque o Brasil, inclusive, é a sexta nação em número de idosos no mundo. E os pacientes idosos, eles morrem muito mais de doenças cardiovasculares. Que as doenças cardiovasculares, hoje, é a primeira causa de morte no mundo. Inclusive, algumas estatísticas mostram que também aqui no Brasil é a primeira causa de morte, incluindo também as doenças como AVC, que é o acidente vascular isquêmico ou hemorrágico, que é o AVC, acidente vascular encefálico. Então, esses tipos de problemas, eles precisam ser abordados de maneira distinta, com muita ênfase, já que é uma mortalidade que mais cresce, é uma doença que acomete cada vez mais, não só os pacientes idosos, mas cada vez mais adultos. Isso depende muito em virtude dos fatores de risco cardiovasculares. Por exemplo, é sabido que a população precisa controlar os fatores de risco que predispõem às doenças do coração. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, tabagismo e alguns dados relevantes. Por exemplo, algumas estatísticas também mostram que pelo menos 30% dos pacientes, só 30%, controlam bem a pressão arterial. Então, existe um universo de 70% dos pacientes que não controlam bem a pressão. E por que não controlam? E aí a gente vai fazer alguns questionamentos, que, por exemplo, a hipertensão é um problema que 90% dos pacientes não sabem que tem, porque não apresenta sintoma, pelo menos. Então, é necessário verificar a pressão, porque se pensar que vai desenvolver algum sintoma, a maioria não desenvolve. E como é uma doença silenciosa, então os pacientes terminam não procurando uma assistência adequada ou não percebendo que sua pressão está bem controlada. Então, esse já é um detalhe importante que a gente precisa melhorar o nosso atendimento de atenção primária, por exemplo, nos programas de saúde da família, para que possa ir atrás do paciente idoso principalmente, para que ele possa ter pressão controlada, porque só assim ele vai prevenir as doenças do coração, infarto principalmente. E não só isso, diabetes também, que cada vez mais com o passar da idade aumenta a porcentagem de pacientes diabéticos, de pacientes que têm obesidade devido aos hábitos alimentares. Então, a gente, para falar de infarto, que é a doença do coração, nós precisamos abordar primeiro esses fatores de risco e a gente fazer um questionamento de como é que está a nossa atenção primária, como é que está o controle desses fatores de risco. E recentemente nós fizemos uma pesquisa, como pesquisador eu fui um dos participantes do estudo BRACE, que foi um estudo multicêntrico aqui, que incluiu a Paraíba, incluiu todo o Brasil, sobre uma amostragem dos pacientes que infartam. Então a gente percebeu nesse estudo que há uma grande mortalidade e as razões para que o paciente adulto ou paciente idoso morram mais de infarto, além dos fatores de risco, a gente precisa repensar o atendimento nas urgências dos nossos hospitais. Por exemplo, não é comum o paciente idoso ter dor no peito simplesmente. Claro, o paciente infartado que chega nas urgências, aquele sintoma que mais chama a atenção é a dor no peito. Mas para o idoso é diferente. Eles têm sintomas que chamam equivalentes anginosos ou sintomas atípicos, que não são tão característicos. Por exemplo, ele pode ter falta de ar, ele pode ter uma queda de pressão, uma hipotensão, uma síncope, que é um desmaio súbito, entre outras coisas. E muitas vezes ele chega
com esse tipo de sintoma no hospital e o colega, o médico que está na urgência não percebe esse tipo de sintoma e não realiza um eletro em tempo hábil e eficaz. Então aí a gente precisa rever os sintomas que são diferenciados em pacientes idosos para que a gente possa suspeitar do problema e atender nas urgências de maneira adequada. E não só isso. Já está comprovado na literatura medicamentos que são extremamente eficazes. Por exemplo, o trombolítico, que geralmente no SUS que é mais usado é a streptokinase. Então ele precisa ser usado principalmente nas 6 primeiras horas. E como idoso tem esse sintoma e demora a ir ao hospital, ele geralmente chega depois de 12 horas, e esse tipo de tratamento, o uso do trombolítico, muitas vezes não é realizado de maneira eficaz, no tempo hábil, no tempo eficaz. E aí a gente vai ter que fazer campanhas, sim, campanhas de esclarecimento à população, para que a população entenda que os sintomas no idoso, principalmente, são sintomas diferentes, ele pode não ter dor, mas um desconforto, um desmaio na linguagem popular, que a gente chama síncope na linguagem médica, algum paciente que chega com muita dispneia, que é muito cansaço, esse paciente prontamente tem que ir ao hospital e não é para ficar em casa. E deve ser realizado um eletro, porque nos protocolos já determinados pela sociedade, por exemplo, brasileira de cardiologia e várias sociedades, das diretrizes dessas sociedades, o eletro deveria ser realizado em pelo menos 10 minutos. E aí a gente faz um questionamento, que não são todos os centros capacitados para abordar os pacientes que chegam à emergência com paciente idoso, principalmente paciente infartado. Ele já tem que fazer um eletro, mas ele já é um paciente que chega atrasado, e principalmente na nossa região, por exemplo, Patos, em que a gente tem um polo, que é aqui na cidade, que abrange muitas outras cidades, mais de 50 cidades. Muitas vezes o paciente, para deslocar para um centro de referência, é mais de 2 horas. Isso ele já perde tempo e já chega atrasado por não desconfiar no paciente idoso dos sintomas que não são tão característicos. E quando chega ao hospital, a equipe médica tem que estar toda preparada.